Jesus é o comandante. Quando Jesus me deu esse tema, eu comecei a refletir, porque nós temos orado tanto, e às vezes tem demorado vir a resposta. Você já se questionou disso? Por que você às vezes tem orado tanto e a resposta daquilo que você precisa não chega? Alguém já se questionou assim? Eu já. Muitas vezes, né, dona Ivone? Às vezes a gente ora, mas a resposta da nossa oração não chega na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. E eu comecei a refletir sobre isso, e Deus começou a fazer mais perguntas para mim. Que às vezes nós não respeitamos a autoridade e a liberdade que Deus tem dado para nós. Como nós temos pedido para Deus? Você tem pedido para Deus especificando o que você precisa? Ou você tem pedido para Deus assim, Deus, eu quero isso. E simplesmente isso. Quando a gente, mulher, quer alguma coisa com o marido, comprar, fazer, a gente não tem que fazer uma campanha? A gente começa a ir pelas beiradas, né? Os filhos, quando eles querem algo da mãe, eles não começam a ir devagarinho, até chegar um momento que eles dizem, mãe, eu queria isso. Mas eles especificam bem certinho o que eles precisam para comprar, para ganhar, para ter, para poder. E muitas vezes nós com Deus, nós não temos chegado para Deus e colocado bem certinho o que nós precisamos. Nós simplesmente chegamos para Deus e dizemos assim, eu quero isso. Tu acha que Deus vai nos responder? Agora, quando nós chegarmos para Deus, como filhos e filhas de Deus, e colocar para Deus tudo aquilo que está dentro do nosso coração, fica bem mais fácil, né? Fica bem mais fácil de Deus nos entender. Fica bem mais fácil. Sabem quando vocês fazem o projeto de vida, que a gente diz, colocam lá bem certinho, tudo aquilo que vocês querem conquistar? Não é assim que a gente ensina vocês a fazer o projeto de vida? Por que a gente ensina a fazer assim? Para que vocês especificam bem certinho para Deus tudo aquilo que vocês precisam para que Deus venha com a resposta. Aí, quando nós fazemos assim, Deus vai conhecendo o nosso coração. Como nós temos entregado o barco para Jesus guiar? Você tem simplesmente ficado em cima do muro? Você tem simplesmente entregado por completo? Você tem simplesmente dito, o barco está aqui, mas eu tenho que ficar dentro dele? Como você tem feito com Jesus? Você só tem entregado para Ele o momento que você está passando uma dificuldade? O momento que você está passando por uma luta? Ou você tem entregado quando o mar está bem calmo? Você se baseia em Cristo? Para quê? Eu me baseio em Cristo para viver o extraordinário dele todos os dias. Todos os dias. Eu preciso viver o extraordinário de Deus todos os dias na minha vida. Mas eu preciso ter uma base. Eu preciso confiar plenamente em Jesus. Entregar para Ele o comando de todas as coisas da minha vida. Mas é todas as coisas, não é só uma coisa. Porque muitas vezes a gente só quer entregar o que não está bom. Aquilo que está bom, a gente não. A gente dá um jeito, a gente resolve, a gente louva, a gente agradece. Mas quando nós não fizemos a entrega total para Deus, como que nós vamos viver o extraordinário de Deus? Você tem vivido o extraordinário de Deus? Como você tem vivido a sua caminhada? Como você está com o teu barco com Jesus? Você tem confiado? Você tem acreditado? Você acredita realmente que Ele pode ser o comandante do teu barco? E Deus me deu na palavra, que está, eu vou mostrar para vocês, que está em Lucas 8, 22 até o 25. E aconteceu que em um detalhe,
um daqueles dias, entraram no barco, pediram a Jesus aos seus discípulos: passamos para outra margem do lago. E partiram. E quando navegaram, ele adormeceu. E abarteceu, que diz o que ele dormiu, sobre o lago, em uma grande tempestade forte com ventos. Então aqui, nesse momento, Jesus estava no barco, ele dormiu, adormeceu, ficou dormido. Meio acordado, meio dormido, mas ele estava no barco. A tempestade com ventos fortes, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam risco de naufrágio. Pode deixar aqui um pouquinho, volta. Aqui nesse momento, quem já viu os filmes de barcos no alto mar, sabe que o alto mar eu gosto de assistir aquelas pescarias em alto mar. Então, quando vem a tempestade, cara, dá um pânico terrível na gente. E eu, nesse momento, eu comecei a imaginar. Só que aqui, quando a gente assiste, é aqueles barcos grandes, aqueles barcos com estruturas. Quando você vai na praia, você vê que tem aqueles barquinhos que eles fazem as pescas, né? Eram barquinhos de madeiras daquele nível. Então quando você vai ler uma passagem como essa, você tem que entrar na palavra, como era o tempo, quando Jesus estava. Como que Jesus estava? Eles não tinham muita estrutura. Eles tinham aquele barquinho de madeira que eles próprios faziam. Eles mesmos faziam, e não tinha aquela estrutura de hoje. Então você imagina, ventos fortes, ondas grandes, tempestades, entrando água. Quando eu fui a Maceió, eu disse para o cara, por que tem esses baldinhos dentro desses barquinhos que a gente vai em alto mar para tirar foto? Quem já fez esses passeios? Ele disse, é porque quando começa a entrar água, a gente tira com o baldinho. Eu digo, misericórdia. Então, nesse momento aqui, eu comecei a viver essa tempestade. Esse momento que Jesus estava no barco. Ele estava dormindo, adormecido, ventos fortes, o barco estava sendo inundado. Então, eles deviam ter o quê? Baldinhos para tirando a água. Pode passar? Então, os discípulos correram para acordá-lo, exclamando, mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu-se a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou perfeitamente. Para aqui. Entram na palavra. Vento forte. O mestre dormia. O mestre levanta, para bem calmo, ergue as mãos para o céu e acalma a tempestade. Imagina a cara dos discípulos. Como eles ficaram? Aquelas ondas, aquilo tudo acontecendo. O mestre dormindo. E ele levanta e acalma a tempestade. Segue o 25. 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: aonde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que tem os ventos e as ondas, que dá ordem e eles obedecem? Os discípulos andavam, Mari, ao lado de Jesus. Eles andavam com Jesus. E eles se assustaram. Quantas vezes nós estamos passando, às vezes, por tempestades, por ventos fortes, e Jesus está do nosso lado. E nós estamos achando que Ele está dormindo. Mas Jesus não está dormindo. Muitas vezes, Jesus tem te chamado pelo teu nome. Porém, o barulho do vento, o barulho da chuva, o barulho da tempestade não está permitindo que você ouça a voz de Deus.
nós precisamos confiar plenamente que Jesus está sempre perto de nós. Por que eu fiz vocês entrar na palavra? Porque quando vocês lêem a palavra, vocês têm que entrar, viver esse momento. Se imaginar dentro daquele barco, mas não um barco chique como é hoje. Aquele barco feito por mãos humanas, que eles pegavam a madeira, pregavam. Pensa as frestas que tinha aqueles barquinhos. Mas eles precisavam pescar. Eles precisavam ir para o mar. E eles tinham que ir. E eles tinham que confiar. E eles tinham o mestre ao lado deles, que é o comandante da nossa vida. E mesmo assim, os barulhos. Escuta, não está chovendo agora? Quando chove, quando dá vento, você não se assusta? Você não fica com medo que vai destelhar a tua casa? Você não fica com medo que, quem sabe, você vai pegar uma rua que está inundada? Não é assim? E aqueles discípulos estavam juntos. Mas eles não tinham a fé suficiente para acreditar que ele, Jesus, poderia resolver. Quando nós entregarmos plenamente a nossa vida para ele, isso vai nos dar a garantia que possamos enfrentar tempestades, provações, porque Jesus é o comandante. Quem falou que não vai ter tempestade? Quem falou que não vai ter provações? Alguém falou? Não. Quanto mais tempestades vêm, quanto mais provação vem, mais Cristo está do teu lado. Porém, você tem que afastar o medo. Você tem que afastar o pecado. Você tem que afastar a mentira. Você tem que afastar o teu eu. Você tem que afastar a falta de amor, a falta de carisma. Porque nós não vamos levar nada daqui. Quando você afastar todo o mal, quando você afastar o teu eu, Jesus é o dono da nossa vida. E Ele pode transformar. O que você não está vendo, a solução, Jesus vem com a resposta para você. Jesus vem com tudo aquilo que você precisa, está nas mãos dele. Mas depende de mim e de você. Eu tive que afastar muitas coisas erradas da minha vida. Eu tive que dizer muitos não para amigos. Muitos nãos para coisas que estavam destruindo o meu lar. Eu tive que afastar muitas falsas amizades. Eu tive que afastar a mentira. Porque Deus não vai operar na nossa vida. Eu tive que parar de apontar os dedos para o pastor, achando que o pastor era o culpado de muitas coisas que acontecia dentro do meu lar. Mas o maior culpado somos nós mesmos. Você já fez uma reflexão com você mesmo? Porque a gente só quer achar o culpado. Mas a gente não quer ver que em muitas áreas a gente mesmo tem culpas. Porque nós somos falhos. Mas Jesus deixou o quê? A misericórdia dele. Para que nós possamos nos redimirmos. Que nós possamos ter a vitória certa. Nós precisamos confiar e dizer para Jesus que Ele é o comandante do nosso barco. Ele é o comandante. Em Salmos 50:15, diz: invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás a glória. Invoca-me. A palavra está falando, invoca-me.
Vamos entrar na palavra. O que é a palavra? Quando você quer algo, você não precisa, às vezes, dobrar teu joelho e dizer, Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso do Senhor. Está difícil. É isso que a palavra está dizendo. Quando você lê ali, invoca-me, o que você tem que ver? Você fazendo o quê? Dobrando os teus joelhos, clamando, fazendo uma guerra espiritual. Você brigando por você mesmo, você lutando por você mesmo. Quando eu leio ali, invoca-me, o que é? Não é? É guerra, é Senhor, me ajuda. Eu preciso de você. Muda essa situação, muda essa história, muda essa tempestade, mas venha fazer a tua parte, Senhor. É a palavra. É a palavra. A tempestade está ali, o teu barco está ali, ó. Você está sozinho. O que você tem que dizer? Invoca, a palavra do Senhor diz, invoca. Invoca o quê? Senhor, venha tomar o controle disso tudo. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está difícil. Quando você fizer dessa forma, a palavra vai se cumprir. Jesus vai vir, vai acalmar o teu coração e vai pegar o quê? Vai vir a glória. Quando chega a glória de Deus, quem pode com a glória? Ninguém. Em Salmos 50, 23, diz, quem me oferecer sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus a quem anda aos meus caminhos. O que é a sincera? É você abrir o teu coração. É você dizer para Deus, obrigado, Senhor. Abraçar Jesus. Agradecer Ele. Porque você teve que invocar o nome do Senhor. Você teve que pedir a glória. Você teve que pedir a bênção. Você teve que pedir a mão dele sobre a tua vida. Agora você tem que ser sincero com Jesus. E o que menos acontece é isso. Porque as pessoas estão recebendo, mas elas não estão sendo sinceras com Jesus. Elas estão esquecendo de agradecer a Jesus. Olhei para o Hidro agora e lembrei que você pegou sua mão na máquina, né, Hidro? Eu sei o quanto tu agradeceu a Deus por você não ter perdido sua mão inteira. Só foi a ponta de um dedo. Mas o que era para ser, não foi. Porque eu sei que na hora você lembrou de Jesus. Na hora você invocou o nome de Jesus. Mas depois você agradecia, porque você ficou com a mão. E você continua agradecendo, porque você tem a mão. Isso é a bênção de Deus. Isso é a tempestade que o Hidro passou. Uma das maiores tempestades da vida dele. E ele invocou no momento, Jesus foi lá, cuidou dele, e ele só perdeu a pontinha de um dedo. Mas ficou o quê? Ficou a marca. Para ele jamais esquecer que essa tempestade ele passou. Tem marcas na nossa vida que vão permanecer até nós partirmos daqui. Para nós não esquecermos do que Jesus fez na nossa vida. Porque se nós esquecermos, fica muito perigoso. Por isso que a palavra de Deus diz ali o quê? Seja sincero com Deus. Em Salmos 51, 2 diz, lava-me, Senhor, de toda culpa e purifica-me de todo pecado. Limpa, Senhor. Me limpa. Eu estava na sede Peniel semana passada e eu fiz uma parte do teatro. E a parte do teatro que eu fiz, eu fui e me sujei com lama. Toda. E eu tive que me limpar.
E muitas vezes nós precisamos nos limpar, nos purificar perante Deus, para que Deus possa vir completar a bênção na nossa vida. De que forma? Nós entrar na palavra, entregar o nosso coração sincero e mostrar para Jesus, como Ele é o comandante, aquelas coisas erradas eu não quero mais fazer. Eu não quero mais ser. Eu não quero mais ter pessoas ao meu lado. E se você partir hoje? Você já pensou? Ou se Jesus levar a tua companheira hoje? Tu já pensou? O ser não volta mais. Se eu tivesse agido diferente, se eu tivesse feito diferente, o Hidro, se eu tivesse colocado minha mão diferente, meu dedo não tinha entrado na máquina. Mas o C já tinha levado a mão ali, já estavam os dedos presos na máquina. E muitas vezes, a gente só dá valor quando a gente perde. Mas Jesus não quer que nós perdemos. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos viver o melhor. E o melhor é viver o quê? Com as pessoas que a gente ama. Então, precisamos dar valor para as pessoas que estão ao nosso lado, antes que Jesus afaste ela dos nossos lados. Porque às vezes a gente dá valor para tantas coisas erradas, tantas pessoas erradas, que não vai somar nada na tua vida. É aquela pessoa que quando você vai precisar, Gonça, ela vai estar do teu lado. Você só vai saber na hora da dor. Mas Deus já mostra para a gente. Porque Deus nos dá um coração limpo, sincero, que a gente pode ver quem está realmente do nosso lado. Quem são as pessoas que a gente pode confiar? Quem é o comandante? Quem está guiando a sua vida? Como você está vivendo? Você tem ido na célula? Você tem vindo nas campanhas de orações? Você tem buscado? Ou você só quer aquele momento ali e receber a bênção e as demais coisas? Aí você continua você guiando o teu barco. Eu fiz por muito tempo isso na minha vida. Eu sabia que ele era o comandante. Mas quem tinha que guiar era eu. Eu sabia que ele estava ali. Mas Jesus não vinha e me tirava do comando. Ele deixava. Ele deixava, Dona Ivone. Quer guiar? Guia. Quer fazer? Faça. Mas ele estava ali. E na hora que apertou. E na hora que começou a vir mais ventos, mais tempestade, mais vento, mais tempestade. Eu vi que o meu eu vi que o pecado estava me afastando de muitas coisas. Jesus está entre nós todos os dias. E o seu barco e o meu não precisa afundar. Ele não precisa afundar. Quem sabe, você está cansado de estar ali. Lembra que o nosso barco, ele não é o chique, né? O nosso barco é aquele barquinho lá da praia. Que eu, quando vou para a praia, eu fico parado olhando aqueles pescadores puxando, sofrendo, eles sofrem. Lembra que o teu barco, você desenhou o teu barco ele é aquele ali. E quem sabe você está sentado dentro do teu barco. E quem sabe você está só tirando água, porque ele está inundando. Lembra no começo da palavra? Ele está inundando. E a chuva não para. Olha só, Jesus mandou chuva hoje para nós. Escuta o barulho da chuva. E você está ali, ó, tirando com o baldinho. Tirando com o baldinho. Mas Jesus está do teu lado. Jesus é o comandante. Mas você não está entregando para ele o comando. Você está querendo remar sozinho. Você está querendo buscar sozinho. O momento que você dizer para ele, vem Senhor, senta aqui do ladinho. Jesus vai começando a operar. Já mudou o rumo do nosso barco. Ele vai te tirar daquela onda grande. Mas lembra que nós precisamos
afastar algumas coisas, para ele ser o verdadeiro comandante. Em Lucas 9, 23, diz: e Jesus proclama às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz do dia após dia e caminhe após mim. Deixa ali. O que Jesus está dizendo? Caminha à minha frente? Caminha do meu lado? Caminha o quê? Após mim. Jesus quer que nós seguimos Ele. Que nós andamos com Ele. Mas que Ele seja o verdadeiro comandante da tua vida. Por que reclamar? É só dizer: eis-me aqui. Eu estou numa fase boa. Eu digo tudo para Deus: eis-me aqui. Eis-me aqui. Se é para me usar como testemunho, eis-me aqui. Se eu tenho que passar por mais isso, eis-me aqui. Se eu tenho que avançar, eis-me aqui. Porque eu quero conquistar a minha vida eterna. Eu quero conquistar a promessa da palavra de Deus. Por isso eu ando após Jesus. E Ele anda na minha frente, guiando, seguindo. Vocês fazem planos? Quem faz planos? Quem sonha? Vocês sonham, né? E às vezes a gente planeja, né, Eric? A gente planeja tanta coisa. Eu vou fazer assim, e vai ser assim, e vai ser assim. Passam uns 15 dias, Deus diz: não vai ser assim. Vai ser assim. Vai andar aqui. Vai fazer assim. Não é assim? Aí tu, meu Deus, eu quebrei tanto a minha cabeça pensando, e não foi nada do que eu planejei. Por quê? Porque Jesus, Ele é o nosso comandante. Nega-se a si mesmo. Ó, tudo para Jesus. Passa para Jesus. Se te jogarem pedra, abaixa. Se falarem de você, abaixa. Se questionar, abaixa. Ele é o comandante? É Ele que está contigo? É Ele que está te guiando? É Ele que está governando? Mas para isso, nós precisamos tirar o pecado para ter a salvação eterna. Renuncie o teu eu. Eu tive que renunciar ao meu eu. Eu era muito eu. Eu posso, eu faço, eu não preciso, eu domino, eu resolvo. Quando eu vi, eu não fazia nada, eu não resolvia nada, eu não era nada. Deixe Jesus governar a sua vida. Esteja seguro que você não vive mais nesse corpo, mas Cristo vive em você. Quando eu disse sim para Jesus, que eu já tinha vindo de 8 separações com o pastor, quando nós não éramos pastores, quebradeira na área financeira, câncer. Mas eu disse: Jesus, o Senhor é o comandante. Agora é com o Senhor. Eu renunciei esse corpo. E eu disse para Jesus: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo está aqui. O que seria de mim e de você sem Jesus? Você já imaginou? Você já imaginou
se hoje de uma tarde, amanhã, Jesus dizer, hoje eu vou dormir. Olha o barulhinho da chuva, vou dormir. E eu não vou cuidar de você. Você já imaginou? Saiu do barco. Hoje Jesus vai descansar o dia inteiro. Ele não vai mais ser o comandante, ele vai descansar. Você já imaginou ficar sem Jesus? Eu não. Então, não permita que coisas, tempestades, afastam você da presença de Deus. Afastam você do cuidado que Deus quer ter contigo. Não perca essa oportunidade. As coisas estão passando muito rápido. O tempo está voando. Os meses estão voando. Estamos entrando numa semana que vamos ter semana de oração, seminário sobre o sangue de Jesus. Quem já esteve aqui que o pastor passou seminários do sangue de Cristo, dos 7 derramamentos do sangue? Muitos não estiveram. Não perca essas oportunidades. São oportunidades que Deus nos dá para mudar a nossa história. Para você pegar para a sua vida e dizer, espera aí, eu preciso mudar. Muitas pessoas, eu era assim, Não, se o meu marido não vai, eu não vou. Ou o pastor ia, eu não ia. Mas espera aí, quando eu partir daqui, eu vou levar ele junto? Você não leva nem teus filhos. Você não vai levar nem isso aqui, ó. Nem a roupa. Você não vai levar nada daqui. Você não vai levar carro. Não vai levar casa. Não vai levar nada. Mas você tem que ter a certeza que se você fechar os teus olhos e tchau para você daqui, você vai ir para onde? Para a eternidade de Deus. Tem que ter a certeza que o comandante da tua vida é Jesus. Você tem que ter a certeza que Ele vai te guiar. Não para você ficar aqui. A gente até vê 100 anos, 115 anos, mas é raro, né? Mas o que mais a gente está vendo é 27 anos, 30 anos. Uma vez a gente só via idade maior, né? 60, 80. Hoje não. Hoje se você vê é 30, 30 e poucos. Estão partindo, 50. E daí? Quem é o comandante do teu barco? Até quando o teu barco vai estar em cima da água? Você já pensou? Você já analisou? Tire os muros. Tire as cadeias que estão te prendendo do passado. Tire as coisas do passado da tua vida. Limpa o teu coração. Limpa o teu pensar, o teu agir. Limpa. Limpa aquelas coisas que, quem sabe, que vêm de gerações a gerações, maldições. Maldições lá de trás. Maldição que não vai somar nada para a tua geração, para a tua vida. Eu até hoje eu quebro maldição. Quando eu sei de algo, eu começo a quebrar. Eu sempre conto, quem é mais antigo aqui na igreja sabe. Eu caía muito. Minha mãe caía, eu caía. Eu tinha o apelido de Tombinho. O dia que eu entendi que era uma maldição, eu comecei a repreender. Espera aí, eu tenho que repreender isso da minha vida. Eu tinha sonambulismo. Minha mãe tinha. Meu irmão tinha. Quer dizer, eles têm, eu acho. Eles não quebraram ainda. Aí eu, pastor Johnny, pastor Gilmar, Fortaleza. Aniversário comemorar o meu casamento, que eu tinha casado. No 21º andar. Dormindo. De repente, de madrugada, acordei.
Olhei. Cadê o Johnny? Quando eu abri a porta, o Johnny estava de cueca. Ele tinha o tamanho, acho que da Lali, assim. Parado. Branco. Me deu um pânico. Eu disse, Gil do céu, da onde que saiu o Johnny? Eu não sei por onde ele caminhou. E se ele tivesse caído do prédio? Se ele tivesse pulado? Ia bater na porta? Iam dizer, ó, tem um menino morto lá embaixo. Comecei a orar. O resto das nossas férias, dormi com ele segurado nas mãos. Coloquei coisas nas portas e repreendia. Aquele espírito não podia estar na vida do meu filho. Cadeias passadas, tem que sair da nossa vida. Nós não podíamos mais viajar. Se eu soubesse que eu ia ficar num lugar alto, eu ficava em pânico. Comecei a repreender. Nós temos o poder para repreender. Seu pai é bêbado, tu não precisa ser bêbado. Seu pai é drogado, tu não precisa ser drogado. Se o pai foi para prostituição, você não precisa ir para prostituição. Vai quebrando, quebra essas cadeias. Ou você vai querer que o teu filho, teus netos, sofram o que você passou? Não. Eu disse, espera aí, eu preciso repreender isso na minha vida, na vida do Johnny, na vida dos netos, da geração dos netos. Vamos repreender. Saia do passado. Tira. Quando eu entendi isso, e quando eu fui fazer a palavra, e Deus começou a me mostrar que muitas coisas, as pessoas estão presas por causa de cadeias que foi colocadas lá atrás e que ainda carregam. Você já imaginou? Antes de eu conhecer Jesus, eu me separei 8 vezes. 8. Pouco, né? Mas não foi separações por briguinhas. Não. Foi separações por causa de o pastor. Ele não é que ele era bêbado, ele bebia. Mas o maior vício dele era a mulherada. Ele mentia sobre as mulheres e ele mesmo acreditava sobre as próprias mentiras dele. Você já imaginou se eu hoje fosse querer me pagar com a mesma moeda? Eu não seria pastora. Mas eu tive que perdoar. Botar uma pedra em cima e mudar a história. Por isso que hoje eu vivo o quê? Um pedacinho do céu dentro da minha casa. Quando eu entendi isso, eu mudei a minha história. Nós viramos pastores, colocamos Jesus como comandante do nosso barco e a nossa vida mudou. Ela mudou. Porque quando começa a vir a inundação, pega eu e o pastor. E Jesus, quem pode? Ninguém pode. Quando vem algumas coisas, pensamentos, algumas coisas, a gente chama o comandante, entrega para ele. Lembra da palavra? A palavra lá atrás. Eu entrego para ele e as coisas começam a andar diferente. Mas se eu viver do passado, eu nunca vou ser feliz. E eu quero viver feliz aqui. Mais 50 anos, 60 anos. O pastor vai viver até 100 e poucos anos, então eu tenho que viver com ele, né? Porque eu sou mais nova. Então eu tenho que viver do lado dele, né? Mas também não tenho medo. Chegou a minha hora, bem tranquilo. Porque nós vamos para a eternidade. Mas o comandante da tua vida tem que ser Jesus. E não adianta você ir lá, errar, pecar, fazer. Não, a pastora disse que ele é o comandante e ele vai estar comigo. Até quando? Até quando? Não. Jesus quer andar com você. Isaías 61, estou quase finalizando, diz: põe-te de pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Olha só que passagem mais maravilhosa.
Você se limpou, você entregou a tua vida, você entregou o comando do teu barco. Agora, Jesus está sentado, você está após ele. Jesus está tomando o controle do teu barco. E é o que diz? Levanta-te. Aí você pode ficar de pé dentro do teu barco, com o peito bem empinado, e dizer para Deus: somente sou grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito. Somente sou grato a Ti, por o Senhor me manter de pé. Somente sou grato a Ti, porque toda tempestade o Senhor acalmou. E hoje eu não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Vamos aplaudir bem forte a Jesus? Quando você fizer dessa forma, o teu barco nunca mais vai inundar. O teu barco vai ser o primeiro a chegar. O teu barco vai ter as maiores bênçãos dentro dele. Vai estar cheio da glória de Deus. Vai estar cheio da bênção de Deus. Mas para isso, depende que nós tiramos o nosso eu e que nós nos prostramos diante de Deus.